Olá, mais um insight aqui para dividir com você. Um insight é o seguinte, a pergunta é: em que zona você tá agora nesse momento? Bom, onde eu quero chegar com isso? Na verdade, eu quero te compartilhar aqui com você uma coisa bem interessante e que diz respeito a como é que tá a sua situação agora. Vamos ver se faz sentido. Muitas vezes a gente está numa situação mais passiva diante, por exemplo, do ambiente de trabalho, às vezes em relação à nossa vida pessoal, seja o nosso relacionamento com familiar, com cônjuge, com amigos, independente de seja qual seja esse contexto que você está vivendo agora, você precisa saber que zona que tu tá. Isso diz respeito, inclusive, isso é muito trabalhado na psicologia, na psicoterapia, é descobrir se você ainda permanece numa zona de conforto, se você não passou por um ponto de inflexão. O que é esse ponto de inflexão? É um insight que você tem e você percebe, ou de uma maneira brusca, pode ser um determinante no convívio, às vezes, você percebe que você não está indo muito bem como você gostaria e você começa a tecer na sua cabeça, como se fosse uma grande costura, vários questionamentos. E aí, quando a gente começa a tecer vários questionamentos, ou um mesmo, quando a gente ouve, e é escuta mesmo, escuta é você prestar atenção no que a pessoa está falando, se você ouve alguém te falando uma coisa e isso mexeu com você, e você verdadeiramente reconhece que é uma coisa que você precisa ajustar, mudar ou alterar completamente, você gira o interruptor na sua mente. Gira aquele dial, você sintoniza algo diferente. Então sim, você começa a perceber, ter aqueles pontos de inflexão, que é um ponto em que você vai ou subir de uma vez ou permanecer onde você está. E aí envolve a sua zona. Não é a zona, aquela bagunça, não. Mas são momentos, são fases em que a gente vive algumas porções da nossa vida e a gente acaba encontrando a zona que a gente está. Isso diz respeito também à sua gestão de mudanças. Exatamente. E eu vou dividir aqui com você um painel que eu fiz à mão mesmo. Vocês nem vão me ver muito aqui, mas fica nesse cantinho aqui. Mas que tem relacionado a zona que você está vivendo hoje. Como é que você vai identificar isso? A zona de conforto, ou zona de segurança, ou zona de controle é justamente aquela zona que envolve o quê? Aquele momento em que você se sente bem onde você está, aquele lugar quentinho, que não faz você agir muito, você está passivo diante das situações da sua vida e você apenas vai trabalhando e lidando com aquela rotina de uma maneira tranquila. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Se você está se sentindo bem, ok? Você vai começar a gerir situações se você mudar a sua atitude. Aí sim, há um crescimento. A mesma coisa quando a gente está estudando e a gente muda de série, né? Ou então se a gente está jogando joguinho de videogame e a gente muda de fase. E é como se fosse uma mudança de fase. E quando é que a gente percebe que a gente está na zona de conforto? Quando a gente está passivo em relação às situações do dia a dia, que a gente não quer mudar, a gente não quer alterar a situação do nosso dia. E tá bem daquele jeito, certo? Então estamos numa zona de conforto, de segurança, é uma zona em que a gente se sente bem, é familiar, é tranquilo estar ali. E é gostoso estar quentinho. Só que para a gente crescer, para a gente chegar na zona de crescimento, a gente precisa passar por outras zonas e a gente precisa romper qual? A zona de conforto. Por exemplo, se você quer adquirir um corpo saudável, você precisa se esforçar e romper essas zonas de conforto. Para isso você vai precisar fazer o quê? Exercício físico, você precisa ajustar a sua alimentação, você precisa evitar alguns alimentos que vão ser prejudiciais à sua saúde. Isso tudo vai estar rompendo o quê? Exatamente a zona de conforto. Vai dar medo? Vai dar medo. Vai dar medo de quê? De ficar sem as coisas gostosas que estão ali na zona de conforto. Quais são elas? Os doces que eu adoro, aquele docinho depois do almoço, isso é bom demais. E muitas vezes tem a ver com medo de ser rejeitado, por exemplo, dentro de uma festinha, e você vai lá e leva a sua fruta.
E aí você está sendo mal educado? Não, você está cuidando do seu corpo. Qual o problema de você levar sua fruta? E você vai, numa boa, mostrando às pessoas que você tem um objetivo. Como assim, eu passei em algumas situações que foi um pouco complexo para mim, que eu gosto muito de socializar, então eu vou estar sempre junto com as pessoas, mas eu comecei a compreender que eu tenho que cuidar de mim. As pessoas não vão cuidar de mim, não vão cuidar da minha alimentação, elas não estão dentro do meu corpo, eu que cuido do meu corpo. Então sim, há um medo de ser rejeitado, porque às vezes você está dentro de uma festinha e você, tem um docinho aqui, você não vai querer docinho? Eu falei, não, obrigado. Você não vai querer bolo? Não, obrigado, eu tô bem. E você vai dar uma disfarçada, vai lá, come a sua frutinha, come o seu lanchinho disfarçadamente e ninguém vai perceber isso. Então, se você está focado num objetivo, você precisa passar pela zona do medo, que é o quê? Você ter convicção das coisas que você está se dedicando, vai ter um resultado legal. Então você continua e você rompe o medo. Do que romper o medo, você entra na zona de aprendizagem. Qual é essa zona de aprendizagem? Esse é o momento de quê? De que você ampliou a sua zona de conforto, em que você ultrapassou os limites do medo e está ampliando a sua zona de conforto. Então, em vez dela ser pequenininha aqui, que você está bem na situação que você está, você amplia. E começa a ter seguranças em outras situações. E você vai ampliando essa parte. E você vai lidando com os desafios de se alimentar melhor, de cuidar do seu corpo, de você se vestir bem, você se sentir bem consigo mesmo, de você buscar cada vez mais a sua qualidade de vida. E mudar dói mesmo, mas se não doer, como é que a gente faz? Precisa mexer com a gente, precisa mexer com os nossos hábitos. É assim que faz sentido. E aí a gente vai aonde? Para a zona de crescimento. E aí, quando a gente alcança a zona de crescimento, a gente também está elevando os parâmetros da nossa zona de controle. A gente começa a ter controle das coisas que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso ambiente, de estar melhor na nossa essência. Então isso é legal. Então que zona que tu tá? Se você estiver em uma dessas zonas, legal, você identificou. E agora, qual é o próximo passo? Se você está na zona de conforto, que está tudo bem lá, qual é o próximo passo? Você quer verdadeiramente mudar? Você acha que vale a pena mudar em algumas coisas que você faz no seu dia a dia, no seu hábito? Em relação à sua produtividade? Em relação à sua qualidade de vida? Como é que é? Então você perceba o que você quer mudar na sua vida. Que aí, sim, você começa a crescer, começa a aprender, começa a ajustar as coisas que precisam ser ajustadas. Beleza? Então a pergunta é, qual zona que tu tá? Procura saber e ajusta. Beleza? A gente se vê no próximo.